Xangô era um rei iorubá malvado e cruel. Tiranizou a tal ponto os chefes e o povo que finalmente eles lhe enviaram uma cabaça contendo ovos de papagaio e uma mensagem na qual consideravam que ele devia estar cansado dos encargos do governo e que já era tempo de repousar e dormir um pouco. Era um costume da época, e em semelhante caso, o costume ditava que o rei deveria retirar-se para seus aposentos, como se fosse dormir, e ali era estrangulado por sua esposa. Xangô, em vez de se dobrar aos costumes, desafiou a opinião pública e esforçou-se para reunir seus partidários. Em vão, não deu certo. Partiu para a terra de Tapá, do outro lado do rio Nigre, aonde era a terra natal de sua mãe. Estava acompanhado somente de Oiá, uma de suas esposas, e por um escravo, pois as demais pessoas de sua casa o havia abandonado. Durante a noite, a esposa também o abandonou. Quando amanheceu, Xangô viu-se perdido no meio da floresta, sozinho com o escravo. Os dois vaguearam durante vários dias e Xangô resolveu enforcar-se em uma árvore. O escravo conseguiu regressar a Oió a fim de dar a notícia da morte de Xangô. Os chefes e os sacerdotes da cidade foram até o lugar onde Xangô se enforcou, mas não o encontraram. Aos pés da árvore havia somente um buraco, da onde saía algumas pedras de Edunhará. Ouviram a voz de Xangô vinda do fundo do buraco. Constituíram um templo naquele lugar. Nele, deixando o sacerdote incumbido de fazer oferendas ao novo Deus e estabelecer seu culto. Os chefes voltaram ao Oió e aonde anunciaram: Xangô não morreu, tornou-se um orixá, enfiou-se na terra onde vive entre os mortos. Nós ouvimos ele falar. Alguns moradores da cidade zombaram desta revelação e disseram: Xangô morreu, enforcou-se. Xangô, irritado, chegou como uma terrível tempestade, a fim de punir a conduta deles, e matou seus oponentes com suas pedras de raio, incendiou a cidade e os sacerdotes e velhos corriam gritando: Xangô não se enforcou, Xangô não se enforcou, tornou-se um orixá. Vejam só o que essa gente má trouxe para nós devido à sua incredulidade. Está encorelizado porque zombam dele e queimou a casa de vocês com pedras de raio para vingar sua honra. Então, o povo agarrou os incrédulos e bateu neles até matá-los. Assim, Xangô foi apaziguado e sua cólera acalmou-se. Aganju era o filho mais novo de Oramiã e de Amacê. Não era muito bem visto pelos outros irmãos porque não tinha sentimentos guerreiros. Não estando preparado para isso e assustado, Aganju lembrou-se de que seu pai havia lhe dito para consultar o Nicossô em caso de necessidade. Este preparou o Ninchã para que ele o pusesse na boca. Como Aganju não podia ir pessoalmente, enviou Oiá. O Nicossô recomendou que Oiá não abrisse a cabaça para ver o que tinha dentro. Mas como todas as mulheres, ela era curiosa. Pôs-se a caminho, abriu a cabaça e comeu um pouco do que havia dentro dela. Depois, sempre que ela abria a boca, saía fogo. Ela havia se transformado em um orixá. Quando Oiá entregou o enxê a Aganju, os inimigos chegaram. Ele rapidamente o colocou na boca, tornou-se igualmente um orixá, e as chamas destruíram todos os seus inimigos. Xangô é o deus do trovão dos Iorubá. É viril e atrevido, violento e justiceiro. Castiga os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. O Oxê representa um personagem que carrega o fogo na cabeça, e esse fogo é ao mesmo tempo um machado de dupla lâmina. Trata-se de um aspecto da cerimônia denominada Adjerê, na qual os iniciados de Xangô levam na cabeça um alguidar no qual as chamas se elevam. Os iniciados não devem ser afetados. Essa prova demonstra que o transe não é simulado e é completado por outra, chamada de Akaará, na qual os iniciados
devem engolir o fogo sobre a forma de mechas inflamadas, enfiando com as mãos em potes que contêm azeite de dendê fervendo. Xangô teria sido o quarto rei da cidade de Oió, o mais poderoso dos impérios iorubás. Depois de sua morte, Xangô foi divinizado, como era comum acontecer com os grandes reis e heróis daqueles tempos. O seu culto passou a ser o mais importante de sua cidade, a ponto de o rei de Oió, a partir daí, ser o seu primeiro sacerdote. Quando o trovão e o relâmpago riscam os céus, os sacerdotes de Xangô entoam Obacossô, que quer dizer o rei não se enforcou. Oramiã nasceu em Ileifé, tornando-se caçador e guerreiro. Fundou Oió quando tinha 60 anos. Tornou-se Obá Alá-Ieluá, primeiro Alafim Oió, nomeado pelo Adjalorum de Ileifé. Foi marido de Iemojá, de quem teve 3 filhos, Dadá, Xangô e Xoponã. Oramiã, após a morte de seu pai, Ocambi, a quem sucedeu, emigrou para Ocô, onde reinou e morreu. A sede do governo só foi restabelecida em Oió, no reinado de Xangô. Oramiã pode ter morrido em Ocô, porém, sua sepultura se vê atualmente em Ileifé. Os Edunará são uma emanação de Xangô e contêm seu axé. O sangue dos animais que lhes são sacrificados é derramado em cima dessas pedras para manter a força e a vitalidade delas. Afonjaani inanlieru ekunsi eniaroro Xangô que muon kotopa onje etu eransile omubale ileso onibale ilemo okunja juolo eranlo onibon orun anilanu pojo apalapa ekunjẹ ẹranjẹ ẹniyan olójú mọ̀nàmọ́ná bí olójìró egungun gìbẹ wà bí kò tó jọ ìbọn aṣọ bí ọrùn ẹkẹ nṣá ọlí ojú iná ojú ba ojú lèrú ọdàmú balẹ̀ ayé ọdàmú balẹ̀ ilé Xangô dacum má dàmú mi. Tradução: Afonjá, que carrega o fogo como fardo, leopardo que acompanha furiosamente as pessoas, Xangô que grita com as pessoas antes de matá-las. Ele desamarra o animal e amarra o chefe da casa. Ele diz que o chefe da casa pode desamarrar a corda melhor do que o animal, dono da espingarda do céu. Xangô, leopardo que come o animal e come gente mentirosa. Ele tem um olho brilhante como brasa, ancestral que vem aqui antes de dançar. Ele sacode o pano no céu e o mentiroso foge. Ele tem olhos fulgurantes que mete medo a quem olhar. Ele perturba o chefe da terra. Ele perturba o chefe da casa. Xangô, tenha piedade. Não me perturbe. Oba-miô, oba-nixé, caô, cabiecine.